Ele vinha para cá, conversava, mas o tratamos como família. Nunca o tratamos mal. Ele comia, se banhava, fazia muitas coisas aqui, estava em casa. E nunca investigamos o que uma pessoa assim violenta fazia. Província de Santiago, República Argentina. No dia 15 de abril de 2020, em plena doença que vivemos há alguns anos, encontraram em uma casa do bairro Los Lagos o corpo de Priscila Alejandra Martínez, uma menina de 15 anos que havia desaparecido no dia 23 de fevereiro do mesmo ano. O corpo da vítima estava enterrado em um contrapiso de 1 metro de profundidade que o assassino havia feito em seu próprio quarto. O feminicida havia dormido por quase 2 meses com o cadáver enterrado debaixo de sua cama. Ninguém imaginou que o assassino de Priscila Alejandra Martínez fosse uma pessoa tão próxima da família. De fato, ele até participou das buscas para encontrar a jovem. Os familiares menos ainda imaginaram o motivo que ele teve para cometer essa terrível barbaridade. Priscila nasceu em 9 de fevereiro de 2005 em La Banda, um dos aglomerados urbanos mais populosos da província argentina de Santiago. Sua mãe, Cláudia Martínez, teve 3 filhos e Priscila era a mais velha. Nunca se chegou a conhecer informações sobre o pai da jovem. O que se sabe é que Cláudia criou seus 4 filhos como mãe solteira e com muitas dificuldades econômicas. No entanto, trabalhou incansavelmente para que não faltasse nada a Priscila nem aos seus irmãos. Quando sua filha mais velha compreendeu o sacrifício que sua mãe fazia, quis fazer tudo o possível para ajudá-la. Dessa forma, a menina começou a cuidar de grande parte das tarefas domésticas, como cuidar de seus irmãos, sem deixar de lado, é claro, suas responsabilidades escolares, já que sempre a descreveram como uma excelente aluna. No entanto, ela também começou a fazer pequenos trabalhos de limpeza ou cuidado em outras casas para gerar uma renda extra. Sua mãe não concordou com isso inicialmente, só aprovou depois de muita insistência da filha e quando comprovou que ela continuava obtendo boas notas na escola. Já para o ano de 2020, pouco antes dessa doença, Priscila tinha 15 anos. Ao contrário de muitas jovens da sua idade, ela não tinha interesse em ir a festas ou viagens, só queria continuar ajudando sua mãe e seus irmãos. Além disso, embora faltasse pouco mais de 3 anos para terminar a escola, ela sonhava em estudar na universidade, mas seus sonhos acabaram quando um visitante inesperado chegou à banda. Não se sabe exatamente quando, mas pouco antes da morte da jovem, Rubem Oscar Ávila, primo direito de Cláudia Martínez, mãe de Priscila, chegou ao bairro Los Lagos. Conhecido por seus conhecidos como El Pelau, Ávila chegou a Santiago diretamente de Buenos Aires, onde havia vivido durante quase toda a sua vida. Naquele momento ainda não se sabia os motivos pelos quais Ávila abandonou Buenos Aires. O único que suspeitou dele desde o início foi o avô de Priscila, Ramon Martínez. Não confiava nem um pouco em Rubem e afirmava que ele era uma má pessoa. Ramon acreditava que Ávila não havia chegado à banda por acaso. Estava fugindo de algo em Buenos Aires, algo ruim que havia feito. De qualquer forma, o resto da família o aceitou. O homem de apenas 24 anos de idade se instalou a 3 quadras da casa de sua prima Cláudia, junto a alguns tios mais velhos. Rubem ia frequentemente à casa da prima. Conseguiu ter um bom relacionamento com toda a família e especialmente criar um vínculo com Priscila. Na verdade, a jovem sempre o chamava de tio e tomava chimarrão com ele. Por um momento, a família acreditou que as suspeitas do avô haviam sido precipitadas e que, na verdade, Rubem só tinha intenções de se integrar à família. No entanto, havia razões para desconfiar, pois Rubem Oscar Ávila estava lá para arruinar suas vidas. A vida da família Martínez mudou para sempre em 23 de fevereiro de 2020, quando por volta das 5 da tarde, Rubem Ávila chegou à casa de Priscila. O avô da jovem estava sentado fora da casa quando Rubem estacionou sua moto. Ele chamou Priscila e disse que precisava que ela lavasse suas roupas, pois tinha uma grande quantidade acumulada. Também pediu que ela fizesse alguns consertos e garantiu que pagaria por tudo. Para ela, não foi nada estranho, já que não era a primeira vez que seu tio lhe fazia um pedido desse tipo. Por isso, ela subiu na moto com ele. Foi a última vez que viram Priscila viva. Na noite daquele 23 de fevereiro, Ávila voltou à casa de sua prima Cláudia para passar um tempo com ela.
Priscila não estava lá, o que chamou a atenção de sua mãe, pois sabia que sua filha tinha saído à tarde com o tio. Ao perguntar onde ela estava, ele respondeu que estava voltando para casa com a jovem. Quando estavam a 3 quadras de chegar, ela pediu para descer da moto. Ele não deu mais detalhes, ele apenas sustentou que sua sobrinha lhe havia dito que tinha algo a fazer antes de voltar para casa. Mas Ávila nunca perguntou o quê. Isso obviamente chamou a atenção de Cláudia, pois sua filha nunca tinha esse tipo de comportamento e sempre avisava onde estava. Lembro que era uma menina muito consciente, muito responsável. Então, imediatamente, a mãe de Priscila começou a perguntar aos vizinhos do bairro se a tinham visto, mas ninguém pôde dar uma resposta. Definitivamente, algo estranho aconteceu. Por isso, depois de algumas horas, a mulher foi denunciar o desaparecimento de sua filha à polícia. Segundo os depoimentos de Cláudia Martins, as autoridades não quiseram receber a denúncia naquela noite. Como costuma acontecer nesses casos, disseram que ela deveria esperar mais tempo. De qualquer forma, perguntaram se a jovem tinha namorado ou algum motivo para sair de casa sem avisar. Sua mãe negou ambas as possibilidades e, de fato, ressaltou que achava estranho que Priscila nem sequer tivesse pego o dinheiro se sua intenção era ir embora. Durante a madrugada de 24 de fevereiro, a família Martins começou a desesperada busca por Priscila por conta própria. Rubem Ávila, o último a vê-la viva, também estava colaborando para encontrar a jovem. Que descarado! Após seu desaparecimento, a foto de Priscila foi distribuída por todo o bairro, Lagos e nas redes sociais. Nela podiam-se ver os braços da jovem com 2 tatuagens com os nomes de seus irmãos, Bastian e Benjamin, enquanto o ombro esquerdo tinha tatuado o nome de sua mãe. Assim os dias foram passando sem notícias. O desespero e a angústia na família Martins aumentavam e eles tiveram que lidar com um problema inesperado que complicava ainda mais a investigação. E é que no dia 20 de março de 2020, em decorrência desta doença, o governo argentino decretou a emergência sanitária e a quarentena. Várias investigações foram prejudicadas pelas limitações impostas pela pandemia. Além disso, os agentes policiais não só começaram a se infectar com este vírus, mas também tiveram que gastar tempo e recursos para garantir que o isolamento social obrigatório fosse cumprido. De qualquer forma, os parentes de Priscila não estavam dispostos a deixar o desaparecimento da jovem se tornar um caso sem solução. Por esse motivo, com o apoio de várias organizações, a família começou uma intensa campanha nas redes sociais pedindo pela aparição viva de Priscila. Essa pressão visava fazer com que as autoridades continuassem investigando e efetivamente conseguiram. Após uma reconstituição dos fatos, a polícia tinha apenas uma testemunha de vital importância para o caso: Rubem Oscar Ávila. O tio de Priscila havia sido a última pessoa a vê-la viva. Em sua declaração, Ávila voltou a dizer que no dia dos fatos a jovem havia descido da moto a 3 quadras de sua casa, mas continuou sem explicar o porquê. Não se tratava de uma declaração obviamente convincente, já que parecia estranho que uma menina de 15 anos pedisse para ser deixada sozinha à noite e que o adulto responsável não perguntasse nada a respeito. Não era lógico. De qualquer forma, os investigadores consideraram que até aquele momento não havia provas que envolvessem Ávila diretamente com o desaparecimento. Embora a identidade não tenha sido revelada, a mídia revelou que os investigadores haviam encontrado outro suspeito pelo desaparecimento da jovem. Era um professor, pai de uma criança de 10 anos que a vítima havia cuidado em várias ocasiões, enquanto fazia pequenos trabalhos para levar dinheiro para casa. No entanto, não passou de uma suspeita que foi descartada pouco tempo depois. Segundo se soube, este homem tinha um álibi sólido que o afastou rapidamente do caso. A divisão de tráfico de pessoas de Santiago também havia considerado a possibilidade de que a jovem estivesse em alguma outra província do país, privada de sua liberdade. De fato, eles descobriram que durante o mês de janeiro de 2020, Priscila esteve em Tucumã, supostamente em um passeio familiar. Nessa província operam várias redes de exploração sexual. De qualquer forma, descartaram essa hipótese rapidamente, pois não havia outras pistas que relacionassem Priscila a um possível paradeiro em outra província. Assim, novamente tudo levava a Rubem Ávila, a última pessoa que a tinha visto. Mas ainda não havia pistas concretas que apontassem para um caso criminal.
Foi assim até que uma descoberta estranha provocou uma reviravolta drástica no caso. No dia 7 de março de 2020, a tia de Priscila, Ana Martinez, encontrou uma carta no portão de ferro de sua residência. Estava assinada pela jovem de 15 anos e tinha uma mensagem tão contundente quanto confusa. Olá, tia, estou grávida, não vou voltar para casa, me juntei. Imediatamente, a mãe da vítima garantiu que essa carta não fazia sentido. Eu repito novamente, ela era uma boa garota, era uma garota responsável. Primeiramente, ela afirmou que sua filha não teria condições de tal atitude, pois não condiz com sua personalidade. Além disso, quase convencida, ela disse que a letra com a qual a carta havia sido escrita não era de Priscila. Por esse motivo, a unidade fiscal da banda, sob a responsabilidade do Dr. Hugo Herrera, determinou que os peritos caligráficos analisassem a carta. A perícia rapidamente determinou que não se tratava da letra da jovem desaparecida. Era claro, o assassino sabia que estava perto de ser descoberto e queria despistar tanto os investigadores quanto a família. Apesar de naquela época o país estar em quarentena, no dia 9 de abril de 2020, Rubem Oscar Ávila se reuniu com alguns conhecidos em uma festa noturna clandestina, que não foi especificado onde foi realizada. Mas durante a manhã do dia 10 de abril, uma jovem de 18 anos que havia estado na mesma festa foi denunciar a Ávila, que se ofereceu para acompanhá-la em casa quando o encontro terminou. No trajeto, ele propôs ter intimidade, ao que ela obviamente se negou. E diante da resposta, Ávila ficou furioso e começou a bater nela e a cortar sua respiração. Abusou intimamente dela e depois a deixou abandonada no meio da estrada. Foi resgatada por sorte por uma pessoa que passava pelo local e a acompanhou até a delegacia para fazer a denúncia. Neste caso, não se tratava de ninguém desconhecido. A vítima sabia que havia sido abusada por esse canalha, por esse predador. Algumas horas depois, o tio de Priscila foi preso pelo abuso íntimo, que, a propósito, a essa altura do caso, os meios de comunicação divergem na cronologia de alguns dos fatos. Por isso, não se sabe se essa informação foi descoberta antes ou depois da prisão de Ávila. Da mesma forma, naquele momento também se comprovou que o acusado costumava usar outra identidade. Ele tinha várias redes sociais nas quais se chamava Dario Navarro e até se apresentou assim para a jovem que abusou em 9 de abril e também quando foi preso pela primeira vez. Isso impediu que, após o abuso, as informações fossem cruzadas com o caso de Priscila. De qualquer forma, é um fato que ocorreram duas situações que levaram à etapa final da investigação. Em primeiro lugar, algumas testemunhas que moravam perto da casa dos tios de Rubem afirmaram que, dias após o desaparecimento de Priscila, o homem realizou trabalhos de construção na casa de seus tios. Para isso, ele comprou cal, cascalho, cimento e contratou um pedreiro chamado Ramon. Mas ao abuso íntimo e ao testemunho dos vizinhos, somou-se outro dado revelador que permitiu a autorização de um juiz para vasculhar a casa do tio da jovem desaparecida. A perícia realizada na carta recebida pela tia de Priscila determinou que havia sido escrita por Ávila. Isso já era um fato. Rubem Oscar Ávila, conhecido como El Pelau, estava envolvido no desaparecimento de sua sobrinha. Agora só precisava encontrá-la. a polícia começou os procedimentos durante a sexta e chegaram a este canto do bairro Los Lagos, onde realizaram uma espécie de escavação para encontrar o corpo desta jovem com características muito semelhantes às de Priscila. Então tudo leva a crer que é ela. No dia 15 de abril de 2020, por volta das 5 da tarde, começou a grande operação policial para invadir a residência onde Rubem Ávila estava morando, localizada na rua Catamarca 302, no bairro Los Lagos. Os agentes policiais da Divisão de Tráfico de Pessoas de Santiago foram recebidos na casa pelos tios do suspeito. Depois de entrar no local, rapidamente perceberam que havia uma disposição chamativa no quarto onde Ávila dormia. Os investigadores encontraram um contrapiso feito logo abaixo da cama do suspeito. Não só chamou a atenção deles, como também o cão de busca apontou o local. Assim, rapidamente decidiram fazer uma escavação no quarto de Ávila. E foi assim que, após quebrar o piso de concreto recentemente construído, a primeira coisa que viram foi um pé. Poucos minutos depois,
apareceu o corpo nu de uma jovem que correspondia à descrição física de Priscila. Para identificar a vítima, primeiro tinham que realizar uma autópsia do corpo. No entanto, não havia dúvida sobre a identidade da jovem, especialmente pelas tatuagens com os nomes de sua mãe e de seus 2 irmãos, os quais já te havia contado. Então era um fato. Priscila Alejandra Martínez havia sido privada da vida por seu próprio tio Rubem Oscar Ávila. Sim, é uma dor para mim porque Deus o levou e bem, estou infeliz, ele vai pagar por tudo. Eu cumpri a promessa, tenho meus 3 filhos cumpridos. Quando ele sair da prisão, eu vou abaixá-lo, vou matá-lo com minhas próprias mãos. Não vou me vingar do que ele fez com minha filha, porque assim será. Para mim não importa se eu for presa, mas ele não vai estar vivo como fez com minha filha. E espero que nunca mais soltem a vida dele, que ele viva anos para apodrecer. Se sair, vou matá-lo. Em 16 de abril de 2020, foram divulgados os primeiros resultados da autópsia. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento manual. Não foram encontrados outros sinais de violência ou abuso íntimo. De acordo com alguns meios de comunicação, os tios de Ávila que moravam na casa onde o feminicida escondeu o corpo também foram inicialmente acusados pelo crime, como cúmplices. No entanto, não há muita informação sobre esse ponto e outras fontes jornalísticas garantiram que o tio de Priscila foi o único detido e acusado pelo crime. Por outro lado, a autópsia determinou que Priscila havia falecido aproximadamente 1 mês e meio atrás, o que coincidia com a data do seu desaparecimento. No entanto, houve um detalhe que tornou o caso ainda mais perturbador. Como já te contei, alguns vizinhos afirmaram que, dias após o desaparecimento de Priscila, Ávila realizou trabalhos de construção na casa de seus tios e o viram trazendo materiais para esses trabalhos para a residência. Esses depoimentos, que situam esse momento entre os últimos dias de fevereiro e os primeiros de março, relatam um dos detalhes mais macabros deste crime. Porque antes de construir o contrapiso, Rubem Oscar Ávila conviveu com o corpo de sua sobrinha em seu quarto durante 1 ou 2 semanas, até que finalmente o enterrou. O caso de Priscila Alejandra Martínez, você pode imaginar, chocou o bairro Los Lagos. De fato, houve vizinhos que responsabilizaram a mãe da jovem pelo destino de sua filha e até jogaram pedras contra sua casa, garantindo que por sua criação, a melhor coisa que aconteceu à menina foi perder a vida. Algo brutal essas palavras. Mas por outro lado, havia familiares da jovem que garantiam que Priscila poderia ter sobrevivido se tivessem investigado a tempo. E eu já pressentia tudo isso. Eu ia fazer a denúncia e me diziam não. Acabaram de dizer que a promotora não me deu a notícia que minha sobrinha estava lá enterrada debaixo da cama. Quando eu tinha dito, eu ia passar lá porque eu pressentia que ela estava lá. Mas além dessas controvérsias, ainda restava conhecer o motivo. Sabia-se que o responsável era uma pessoa macabra e perigosa. O misterioso passado do homem de 24 anos em Buenos Aires, o caso de abuso íntimo e o feminicídio de Martínez foram suficientes para que os investigadores o considerassem um criminoso perverso. No entanto, ninguém sabia explicar por que ele havia decidido tirar a vida de sua própria família, de sua própria sobrinha, com quem parecia manter uma excelente relação. Durante a manhã do dia 21 de abril de 2020, este predador foi detido novamente, já que anteriormente havia sido por abuso íntimo com acesso carnal, contra a jovem de 18 anos com quem passou a noite de 9 de abril daquele ano. Pouco depois, Ávila foi interrogado pelo promotor Hugo Herrera. Segundo revelado, a defensoria oficial aconselhou o acusado a não declarar, mas ele não aguentou e durante aproximadamente 45 minutos de depoimento, o homem revelou todos os detalhes que faltavam descobrir deste crime. Contou que durante a tarde daquele 23 de fevereiro foi ver Priscila porque realmente precisava dos trabalhos de lavagem e costura que pediu a ela. Ávila garantiu que não havia premeditado o assassinato em nenhum momento. Mas depois que os dois chegaram à casa, localizada na rua Catamarca, a vítima primeiro começou a lavar a roupa, depois começou a costurar, sentou-se na cama do quarto do seu tio. Em um momento ficou sem linha, então pediu ao assassino que fosse buscar mais. Assim, quando Ávila voltou ao quarto com a linha e viu Priscila sentada na cama, garantiu que ela o lembrou de sua prima Cláudia, ou seja, a mãe de Priscila.
O que poucos sabiam era que havia existido um grande problema entre essas duas pessoas. O homem de 24 anos contou que durante sua infância sua prima Cláudia o acusou de um roubo que ele não cometeu, e após a acusação sua família o expulsou de casa, motivo pelo qual teve que viver vários anos na rua. Essa situação então, em tenra idade, causou-lhes um grande sofrimento. Por essa estúpida razão, decidiu que era hora de se vingar de sua prima por todos esses anos. Então se atirou sobre sua jovem filha, bateu na cabeça dela e, enquanto ela estava deitada na cama, começou a cortar sua respiração. Além da vingança, os investigadores ficaram surpresos com a frieza com que o assassino agiu após o crime, pois escondeu o corpo de sua sobrinha debaixo da cama e voltou para a casa de Cláudia para tomar chimarrão com ela e criar seu plano perfeito, seu álibi. Naquela mesma noite, junto com o resto da família Martínez, ele até participou das primeiras rodadas de busca para encontrar a menina, até emprestou dinheiro para sua prima para o que fosse necessário durante a busca. Alguns dias depois de assassinar sua sobrinha, ele contratou seu amigo pedreiro e comprou os elementos necessários para fazer o contrapiso e esconder o corpo. Após a declaração, Cláudia Martínez disse enfurecida que nunca havia denunciado seu primo, já que tanto ela quanto toda a sua família sempre o trataram bem. Inclusive, ela enfatizou que nunca acreditou que ele fosse uma pessoa violenta, apesar dos avisos que o avô da vítima havia feito assim que Ávila chegou ao bairro vindo de Buenos Aires. Finalmente, o juiz de garantia determinou a prisão preventiva de Rubem Oscar Ávila, que na Argentina é uma medida pela qual se priva a liberdade de um acusado durante todo o curso do processo. O homem também foi processado pelo crime de homicídio qualificado por alevosia e violência de gênero. Ele esteve preso na unidade penal masculina da localidade, onde permaneceu encarcerado até o início dos julgamentos, tanto pelo feminicídio de Priscila quanto pelo abuso íntimo com acesso carnal contra outra jovem de 18 anos. Ambos então começaram 3 anos após os fatos. Tivemos que esperar até o ano de 2023 para saber o final desta história. Segundo informações, os meios que presenciaram as audiências do julgamento foram de dias muito intensos devido à quantidade de duros testemunhos apresentados. No dia 27 de novembro de 2023, Rubem Oscar Ávila foi condenado à prisão perpétua por ser considerado o autor material e penalmente responsável pelo crime de Priscila Alejandra Martínez. Diversas pessoas que estavam presentes enquanto a sentença era lida garantiram que Ávila não reagiu ao saber da condenação. Enquanto isso, Cláudia e Ana Martínez, mãe e tia da vítima, choravam inconsolavelmente. Elas haviam perdido Priscila, mas, se podemos chamar isso de sorte, obtiveram justiça. As primeiras apresentações do homem para solicitar a liberdade condicional só poderão ser realizadas no ano de 2053, ou seja, ainda falta muito tempo. Por outro lado, de acordo com o relatório de feminicídios da Justiça Argentina, os casos durante o ano de 2020, especialmente nos meses desta doença, atingiram um nível crítico, identificando um total de 251 vítimas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020. De fato, quase simultaneamente à descoberta do corpo de Priscila, foi divulgado o feminicídio de Jéssica Minaglia, uma professora do ensino fundamental que foi assassinada a golpes por seu ex-parceiro Pablo Núñez na província argentina de Santa Cruz. O homem era um policial que denunciou ter encontrado o corpo da professora para distrair a investigação e por um tempo aproveitou sua influência policial até que finalmente foi descoberto e condenado à prisão perpétua em maio de 2023. Mas essa é outra história, se quiser que eu a conte, deixe nos comentários. O crime de Priscila Alejandra Martínez foi descoberto em 15 de abril de 2020. Apenas 3 dias depois, várias organizações pediram ao Estado Nacional Argentino que declarasse estado de emergência em violência de gênero. Apenas entre 20 de março e 12 de abril de 2020, já se registrava um feminicídio a cada 32 horas no país. Este caso foi muito impactante por vários motivos. O primeiro, pela confiança que havia com o assassino, que se relacionava com Priscila e toda a família com total normalidade, embora houvesse certas suspeitas em relação a Rubem Ávila. Obviamente, pois ninguém imaginou que se tratava de uma pessoa tão sinistra porque era da mesma família.
E por outro lado, trata-se de uma investigação que se complicou muito, tanto pela pandemia quanto pela ação da polícia e judiciário, que em muitos desses casos não intervém rapidamente. Ainda mais quando se trata de vítimas de baixa renda, como era o caso de Priscila. Assim, a investigação só foi impulsionada depois que várias organizações realizaram campanhas nas redes sociais para pressionar as autoridades. Lembre-se que deste lado você pode encontrar o botão de membros que pode te dar acesso a conteúdo extra que não está público. Você também pode ter acesso a transmissões ao vivo, custa 50 pesos, cerca de 50 pesos mexicanos. Podemos dizer que é algo simbólico, mas isso me ajuda a continuar crescendo. Também tem o meu outro canal chamado Retratos Revelados, que é na segunda e quarta. Você pode encontrá-lo no YouTube. E isso é como um vídeo em forma de adivinhação, que juntos vamos descobrindo quem é o famoso que estou descrevendo ou contando a história. Obrigada.